Entre as décadas de 30 e 90, os dias e até as madrugadas eram movimentadas de fiéis e peregrinos nas cidades por onde passava um frade capuchinho, pequeno no tamanho, mas gigante em sua devoção a Deus e dedicação aos pobres, Frei Damião de Bozano. Ele nasceu em 1898. Aos 12, entrou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e dedicou 66 anos de vida nas andanças pelo Nordeste, chamadas de Santas Missões. Naquela época, o povo católico, fosse criança, jovem, idoso, sadio ou enfermo, respeitava e se sacrificava para participar de um desses encontros com Frei Damião. E ele era incansável. Mesmo bem idoso, com dificuldades de falar e se locomover, Frei Damião se fazia presente nas missões, e aquela presença significava muito. Os milhares de sertanejos se enchiam de esperança, reavivavam a fé, buscavam tocar no frade, acreditando que esse gesto seria suficiente para obter uma graça. Em uma de suas santas missões em Petrolândia, no sertão de Pernambuco, eu fiz até esse registro, quando eu fui coroinha de Frei Damião. A data era 23 de março de 1997. Frei Damião morreu no dia 31 de maio do mesmo ano. Não são poucas as cidades que têm na história o registro das Santas Missões, mas em uma delas, no Agreste, Frei Damião sentiu vontade de ficar um pouco mais, vir todos os anos e até participar de uma peregrinação de fé mantida até hoje, que ganhou o nome de Romaria de Frei Damião. O município Terra de Peregrinação foi escolhido pelo próprio Frei Damião, que realizou não só inúmeras missões por aqui. São Joaquim do Monte era para o frade um lugar de memória afetiva, já que parecia muito com a sua terra natal, o vilarejo de Bozano, na Itália. Dizia que aqui lembrava a terra dele de origem, Bozano, na Itália. Então, Frei Damião gostava de estar aqui, não só para celebrar missões, mas ele vinha para descansar. Ele se sentia bem, o ar que os são joaquinenses respira é especial, né? Aqui a natureza, as montanhas. Então, Frei Damião gostava de estar aqui. Tem vários testemunhos, quando ele ia embora, diz que as lágrimas desciam, ele chorava. E por aqui ele deixou muitos amigos, que hoje se transformaram em devotos. Quando a gente fala que Frei Damião tinha esse carinho muito grande por São Joaquim do Monte, a gente fala também que ele aqui teve muitos amigos. E eu estou com uma comadre de Frei Damião, a dona Sandra, no qual teve Frei Damião como padrinho de uma filha da senhora. Ele é padrinho de uma das minhas filhas. Eu cheguei na casa paroquial, eu estava com uma bebezinha de poucos dias. E foi um período que ele chegou aqui. E essa bebezinha minha, ela tinha nascido com um problema na visão. E um dos olhos dela era como se a íris fosse totalmente branca, que ela não enxergava. E eu dizia que quando eu encontrasse com o Frei Damião, eu ia pedir para Frei Damião benzer ela. Quando o Frei Damião saiu do quarto, que puseram ele na cadeira, aí a enfermeira foi e disse, coloca um bebezinho, entrega a criança nos braços de Frei Damião, porque na época, na porta, tinha uma senhora que estava com a bebezinha dele. Chegaram e foram pegar o bebê dela e entregar. Quando foram entregar, ele foi e disse, não, esse não, é a outra. Aí pegaram ela nos braços, puseram nos braços dele, eu tenho esse registro, ele fez o sinal da cruz e minha filha, graças a Deus, tem uma visão perfeita até hoje. Tem nada na visão. Eu não sei explicar, eu só sei sentir. Existe alguma coisa muito forte entre a minha vida e a de Frei Damião. Eu pensei sempre assim, porque eu já recebi muitas graças. Muitas. Foram inúmeras. Sandra testemunhou o que só a fé é capaz de explicar. Por onde Frei Damião passava, ele
arrastava as multidões. Todo Era mundo queria multidões. tocar em Frei Damião, todo mundo queria chegar perto. E até tocar no carro em que ele estava. Então, quando ele passava, as pessoas ficavam ao redor. A gente tem muitos testemunhos de Frei Damião, de pessoas que receberam muitas graças. E dentre elas eu sou uma. Eu mesmo me acho uma pessoa assim, primeiramente pela providência divina, né? Mas Frei Damião sempre foi uma intercessão muito grande na minha vida. Eu tinha em média 10 anos em Bonito. Uma das vezes que ele chegou em Bonito, sempre ele quando chegava no carro, a gente costumava sair caminhando próximo ao carro e numa dessas idas para Bonito, uma moça sem querer assim me empurrou e o carro passou o pneu traseiro no meu joelho. E na época eu me lembro que eu fiquei sentada sem poder me levantar. E quando eu chamei por ele, eu disse Frei Damião de dentro do carro, que foi o pneu traseiro, do lado que ele vinha sentado. Ele só fez o sinal da cruz e fez levante-se. Quando eu ganhei o lencinho que ele me deu, foi em uma das saídas. Ele estava aqui em São Joaquim do Monte, e ele foi saindo e eu vim acompanhando o carro desde a igreja. E quando chegou no posto que foi abastecer, ele sempre saía chorando daqui de São Joaquim, ele gostava muito daqui. E quando ele está secando o rosto com o lencinho dele, eu estou na porta do carro, do lado que ele estava na época até com o Frei Fernando, aí ele só foi pegar o lencinho e me entregar. Até hoje eu tenho um lencinho guardado. No começo de lá do céu, onde a festa não tem mais fim. A Romaria de Frei Damião de São Joaquim do Monte completa em 2023 30 anos. Foi uma iniciativa dele com Padre Pedro e a cada ano centenas de milhares de fiéis aqui estão seguindo essa tradição. Para a cidade, as romarias de Frei Damião são tão importantes e significativas que foi criado até um monumento aos romeiros, em homenagem a esses peregrinos que todos os anos passam por aqui. Olha, e ainda nessas proximidades do monumento para os romeiros tem esse objeto aqui. Essa estrutura de ferro é, na verdade, uma luneta para a observação terrestre do cruzeiro. Aqui ela está apontada exatamente para a estátua de Frei Damião. Para destravar é preciso colocar uma moeda, vou colocar aqui, e por 1 minuto e meio dá para a gente observar a estátua de Frei Damião. Sempre vossos queremos ser, sois encanto de nossas vidas. Sempre vossos. O que se descortina na luneta é o Santuário de Frei Damião, edificado no ponto mais alto do município. Só nas santas missões nós temos. No santuário hoje, há uma estátua com 10 metros de altura feita pelo artista Cacheado. Também tem uma cruz da época das missões em vida e um monumento com as pegadas de Frei Damião gravadas em cimento. Em meio às flores e plantas, tem também uma capelinha, espaço das velas e dos ex-votos. É um verdadeiro santuário para os devotos do frade capuchinho. O santuário fica a pouco mais de 1 quilômetro da matriz da cidade. É aberto desde as 5h30 da manhã todos os dias para acolher os devotos e peregrinos. Os capuchinhos, os missionários, os frades, eles sempre, quando faziam missão, deixavam um marco registrado naquela cidade ou naquele distrito. Então aqui, Frei Damião, quando viu aquela montanha, eles vão plantar ali um cruzeiro. Na época era terra, muito mato, foi de madeira, né? Então Frei Damião abençoou aquele primeiro cruzeiro. Aí depois, com o tempo, várias outras missões, né, do padre José Escorel, dos anos 80, que ele abençoou o primeiro cruzeiro. Já depois dos anos 90, também com o padre Pedro Antônio, que passou aqui 28 anos, foi construído um cruzeiro de cimento. Então, assim, a Romaria, já estamos agora nos 30 anos, né? Que começou em peso, vindo o romeiro de todo o canto do Nordeste, no primeiro domingo de setembro.
No Nordeste, Frei Damião já é chamado de santo. E um processo de beatificação e canonização está em análise do Vaticano. No caso de Frei Damião, no dia 6 de abril de 2019, foi emitido o Decretum Super Virtutibus, reconhecendo que o religioso viveu em grau heróico as virtudes cristãs. A partir desse momento, ele foi declarado, então, venerável. A Igreja, portanto, vive à expectativa do reconhecimento do primeiro milagre realizado pela intercessão a Frei Damião, para que ele possa ser beatificado. Frei